Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Estamos ao vivo na página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Tiago, apesar de um pouco mais barbudo, um pouco menos de cabelo, mas sou o presbítero Tiago e com muita alegria e satisfação que eu começo essa live, dando boa noite a todos os irmãos, agradecendo também a oportunidade, fui convidado pelo pastor Anderson para estar aqui, com alegria que estou compartilhando a palavra de Deus, algo que temos feito diariamente na página da igreja, e que bom que o irmão, a irmã possa estar conosco também, tirando esse tempo para estudar um pouco mais da palavra de Deus. Mantenho aí o meu desejo que todos os irmãos estejam bem, em saúde, com segurança, nas suas casas. Espero que todos estejam com a sua questão econômica também em dia. Afinal, estamos vivendo algo inédito para nós, que é a pandemia, então isso certamente nos afeta. Mas espero que, de fato, todos estejam bem. Deixe o seu boa noite, deixe a sua mensagem, deixe o seu pedido de oração também. À medida do possível, ao final dessa mensagem, nós estaremos lendo, então, as mensagens e os pedidos de oração. Se for possível, então, eu estou sozinho aqui fazendo essa transmissão, mas se eu conseguir ler aqui ao vivo, eu vou, então, lembrar desses pedidos. Farei o possível para lembrar desses pedidos e então que possamos orar ao final, lembrando desses pedidos. Eu vou começar com uma oração para que a gente possa então rogar a Deus que Ele esteja então conduzindo essa reunião, e faremos isso agora. Senhor Deus, te agradeço por estarmos, ó Pai, ao vivo com todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau, os irmãos também que nos acompanham de outras igrejas, irmãos que conheceram a página da Igreja Presbiteriana de Blumenau recentemente. Ó Deus, pedimos que esteja abençoando esse momento, rogamos, ó Deus, a Tua orientação, a Tua sabedoria, porque somos totalmente dependentes, ó Pai, dessa orientação para esse momento, para que possa nos esclarecer a respeito da Tua palavra e aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Abençoe todos os irmãos que estão escutando essa mensagem, ó Pai, nas suas casas. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que iremos estudar essa noite está, até fiz ali a menção no título desse vídeo, é Salmos 38. Salmos 38. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, e aqueles que estão impossibilitados de fazerem isso, possam então acompanhar a leitura que eu vou fazer. Salmos 38. Peço a paciência dos irmãos que eu vou ler todo o texto do Salmos 38 e tem 22 versículos. Vamos então. Salmos 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças.
e à luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe, armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, coisas maldosas, e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Meus queridos, esse texto de Salmos é um dos textos que a gente fala que são salmos penitenciais. Como o nome já diz, né, penitência, vem da palavra penitência, que então fala de castigo, fala de arrependimento, fala da justiça de Deus, fala da mão pesada de Deus sobre o pecador, mas fala principalmente de arrependimento. O salmista aqui, o autor do salmo, ele coloca então todo o seu arrependimento perante o seu pecado e, inclusive, o salmista aqui no caso é Davi, o rei Davi, o qual conhecemos muito bem, autor aí de vários salmos, mais de 70 salmos são creditados a Davi. Então, conhecemos bem a história de Davi, sabemos que Davi foi alguém que, em momentos, foi um homem que confiava em Deus, então pôde fazer coisas grandiosas, como, por exemplo, Davi e Golias, uma história que conhecemos muito bem. Mas também vemos na história de Davi um homem que pecou muitas vezes, caiu, e esse salmo escrito por Davi, então, fala muito disso, né? Fala desse arrependimento de Davi. Ele não especifica aqui qual foi o pecado do rei Davi, mas certamente Davi estava com o seu coração contrido por ter pecado contra Deus. É interessante ver a profundidade do salmo, né? É interessante ver como Davi coloca todo o seu coração, toda a sua alma nesse salmo, né? Ele fala de forma profunda tudo que ele está sentindo, né? E podemos então nos identificar com o salmista também, né? Como eu disse, da mesma forma como Davi era pecador, da mesma forma como ele teve seus altos e baixos, né? É interessante ver na palavra de Deus esses personagens, porque nós podemos então nos identificar com eles, né? Tentarmos não cometer as mesmas falhas e tentarmos copiar e fazer o mesmo que eles fizeram quando foram grandes, quando confiaram em Deus, quando fizeram coisas grandiosas, quando estiveram próximos de Deus. Então, temos assim na palavra de Deus vários personagens nesse sentido, e Davi era um deles. Davi era um homem que teve os seus altos e baixos, e aqui ele fala do seu arrependimento, fala aqui de um arrependimento sincero e algo bem profundo, como eu disse, né? E mostra que o salmista estava sofrendo. Era um sofrimento angustiante, podemos dizer, porque era um sofrimento físico, um sofrimento emocional,
talvez o fundo do poço do salmista está relatado aqui nessas palavras, né? E a gente vê, por exemplo, o sofrimento físico do salmista, né? Quando ele fala lá nos versículos 3, não há parte sã da minha carne, não há saúde nos meus ossos. Então ele fala várias referências em relação ao corpo humano e ele vai falando das suas doenças e da sua fraqueza, de tudo aquilo que ele está passando fisicamente, né? Então, não há saúde nos meus ossos. Ele fala lá no versículo 5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, né? Purulentas, até tive que pesquisar o que era. É o pus, né? As chagas ali, feridas que ele tinha na pele, então aquilo estava infectado, estava com pus, né? Versículo 7 fala também, ardem-me os lombos, né? Então podemos imaginar aí dores, inflamações nas suas pernas, nas suas costas, né? Então também ardem-me os lombos. Versículo 10, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, talvez ali até uma arritmia cardíaca, né? Faltam-me as forças, alguém que estava muito fraco, alguém que estava muito debilitado fisicamente, né? E também um sofrimento emocional, né? Então, como eu disse, é o fundo do poço mesmo do salmista. Ele fala de um sofrimento físico, se não bastasse os ossos estarem, não ter saúde nos ossos, como se não bastasse ter feridas, ter chagas no corpo, como se não bastasse os lombos estarem ardendo, o coração está batendo de forma excitada ou de forma descontrolada, faltam-lhe as forças, como se isso tudo não bastasse, ainda tem o sofrimento emocional. Veja o versículo 6, diz, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Então, um salmista que estava aí abatido, deprimido, ando de luto o dia todo, né? Alguém que estava depressivo, estava de forma extremamente abatida, né? Ele fala aqui com todo o seu coração, falando do seu abatimento. Versículo 8 fala também, estou aflito, falando da sua aflição, muito quebrantado, e dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então, o coração estava sem sossego, né? Não estava em paz, ele estava abatido, estava com o seu coração turvado, enfim, um sofrimento emocional. Por fim, o sofrimento também vem através da solidão, onde ele fala lá no versículo 11, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Então, o sofrimento também tem a ver com a solidão que o salmista estava enfrentando ali. Talvez a solidão seja ainda mais grave do que todos os problemas físicos que ele estava enfrentando. Vem também a solidão, né? Algo também que se aproxima lá de Jó, como a gente vê no livro de Jó, que quando Jó também é acometido pelas doenças e quando ele perde tudo, ele também sofre a solidão, né? Ainda os poucos amigos que ficam próximos dele são amigos que vêm ainda a colocar ele mais para baixo ainda, né? Então, Davi aqui está realmente sentindo algo muito penoso, né? Algo que do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, ele fala da sua dor física, não há saúde, não há parte sã na minha carne, não havia nenhuma parte do corpo dele que estava sã. E também falando de um sofrimento emocional, solidão, aflição, depressão, ansiedade, enfim. Tudo isso ele estava sofrendo, estava passando. E é interessante também notar que o salmista aqui fala, no versículo 3, não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Então, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado.
Ele fala aqui então que tudo isso que ele está passando, todo esse sofrimento que ele está passando é por causa do pecado dele. Então é algo bem difícil de tratar até esse assunto, falar, associar sofrimento com pecado. E eu não quero aqui também, nas minhas limitações teológicas, falar de algo tão controverso e tão difícil, né? Mas o salmista aqui declara, né, que ele estava sofrendo tudo aquilo por conta do pecado. Então, o sofrimento que ele estava passando, as dores, a angústia, era por conta do pecado dele, como consequência daquilo que ele fez. Então, por consequência do que ele fez, Deus então o está, de certa forma, punindo com tudo aquilo, né? Ele reconhece que o pecado dele foi o causador desse sofrimento. E como eu disse, eu não quero talvez falar de algo tão difícil, né? Porque é muito difícil ser interpretado, muito fácil de ser mal interpretado nesse assunto, mas não podemos negar aqui que a palavra de Deus fala sobre isso também, como ele diz que sofrimento também pode vir associado com o pecado que nós cometemos, né? E como eu disse, é fácil de ser mal interpretado, porque nas nossas limitações nós tentamos então associar e fazer essa associação e colocamos ali um peso para o sofrimento e dizemos assim, olha, aquela pessoa está sofrendo bastante porque ela pecou bastante. Aquele não está sofrendo tanto porque ele não pecou tanto assim. E como eu disse, as nossas limitações, as nossas fraquezas fazem com que nós interpretamos de forma equivocada esse assunto, né? Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado, todos nós pecamos constantemente, e fazer essa associação com as nossas limitações, com as nossas falhas, e querer entender a justiça de Deus nesse ponto é muito difícil. Eu mesmo não quero ousar aqui falar sobre isso, mas não posso deixar de falar também desse assunto, porque é o que o salmista coloca como motivo do seu sofrimento, né? Então é parte importante do salmo que entendemos que ele está falando do seu sofrimento por causa do seu pecado. E eu acredito que Deus, de fato, muitas vezes pesa a sua mão sobre nós. Ele nos faz corrigir certos rumos que tomamos nas nossas vidas, assim como filhos, nós corrigimos os nossos filhos, assim também Deus nos corrige. Mas a correção de Deus, ela é perfeita, e muitas vezes o que nós sofremos, aquilo que nós passamos, nem sempre é causa do nosso pecado e nem sempre é como punição de Deus ou castigo de Deus. Porque muitas vezes sofremos por conta das nossas escolhas erradas, por conta de outras pessoas que também nos causam sofrimento, e muitas vezes o sofrimento não tem uma explicação lógica, como por exemplo no caso de Jó, vemos que ele sofreu tudo aquilo sem ter cometido nada grave, apesar de ser pecador também, mas se lermos lá em Jó, capítulo 1, vemos como Deus o tinha com estima, aquele servo Jó, e mesmo assim Jó sofre tudo aquilo, né? Então, como eu disse, falar que para alguém que ela está sofrendo por conta do pecado dela é algo até meio que insensível da nossa parte, né? Porque todos nós somos pecadores. Se Deus fosse nos punir na medida dos nossos pecados, todos nós sofreríamos algo terrível. Mas Deus usa da sua misericórdia para conosco e nos corrige da forma como Ele quer, no momento que Ele quer, e também cuidar com isso quando achamos que todo o sofrimento é causa de pecado, né? Porque aí a gente vai criar aí uma escala de sofrimento, escala de pecado, e para Deus não tem pecador menor, pecador maior, não tem pecadinho, não tem pecadão. Para Deus todos nós somos
pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Então, eu, de certa forma, não quero aqui trazer esse assunto porque não quero correr esse risco, né, de ser mal interpretado. Vou deixar para o pastor falar sobre isso, né, no momento que eu acho que ele tem mais condições do que eu, mais condições teológicas para falar de um assunto como esse. Mas não quero deixar de falar também, porque é o que o texto nos revela, né? E se está aqui é porque Deus quis que estivesse e Ele quer nos falar de algum modo o que Ele quer, né? O que Ele quer nos transmitir. Eu tenho outro texto também que complementa isso, está lá em Hebreus capítulo 12, vou ler rapidamente. Fala da disciplina de Deus também sobre os nossos pecados, né? Ele fala lá, versículo 8, Hebreus 12, 8. Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja que aqui em Hebreus o autor faz uma ligação entre a disciplina que nós temos dos nossos pais com a disciplina de Deus. Ele fala, olha, os nossos pais tinham suas limitações, os nossos pais nos corrigiam por determinado tempo, mas Deus nos disciplina para a sua santidade. Então, ali em Hebreus, inclusive, fala, né, que nós não devemos nos entristecer pela disciplina de Deus, e sim nos alegrar, porque Deus está nos tratando como filhos, né, e não como bastardos. Meus queridos, já chegando ao final da mensagem, eu queria fazer uma ligação, então, tentar ligar aqui o que o salmista está vivendo, né, todo o sofrimento que ele está passando, com o momento que nós estamos vivendo também, que é momento de pandemia, né, momento de certa forma, medo, de privações, né, a gente vivia de um modo no início do ano, né, hoje vivemos de outro modo, nossa rotina mudou, como eu falei, algumas privações, né, também foram modificadas, né, deixamos de fazer algumas coisas, aqueles pequenos prazeres da vida, tomar um café com um amigo, fazer um exercício tranquilamente, enfim, ir nos lugares que a gente costumava ir de forma livre, né, tudo isso, todas essas privações e esse medo que a gente tem enfrentado da doença, de toda hora a gente está com esse receio, né? Se está está vulnerável à doença ou não. Você vai num supermercado, você vai num restaurante, você vai com medo, né? E eu, de certa forma, tenho enfrentado também essas dificuldades, assim como os irmãos, e eu vejo que isso gera em todos nós, em grau maior ou em grau menor, uma certa ansiedade, né? Dias atrás eu estava conversando com uma irmã da igreja por telefone e surgiu esse assunto da ansiedade, né? E eu nunca me considerei alguém ansioso, mas vejo que, de certa forma, tenho ficado um pouco ansioso também. A gente espera que a pandemia termine logo, né? Que a gente volte à nossa rotina. E quando a gente espera algo muito, né? A gente quer algo que acabe, a gente está, de certa forma, sendo ansioso, a gente quer que aquilo termine logo, né? E como eu disse, esse medo que a gente vive, né? Constante medo por não pegar a doença. Algumas pessoas interpretam de forma diferente, algumas pessoas têm menos medo, outras pessoas têm mais medo, né? Eu acho que eu estou naquele grupo que tem mais medo, então eu procuro me cuidar bastante, né? Quando eu saio de casa. Isso tudo, como eu disse, gera uma ansiedade, né? No nosso coração fica agitado, né? A gente fica apreensivo. E aí eu me deparo, né? A gente se depara com esse versículo 9 do Salmo 38 que diz: Na tua presença, Senhor,
estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. A minha ansiedade não te é oculta. Então, esse versículo vem acalentar o nosso coração, vem acalmar o nosso coração, no sentido de que Deus está nos falando aqui: olha, eu conheço a tua ansiedade, eu sei o que tu está passando, eu sei que você está sendo afligido por esse medo, mas isso tudo vai passar, isso tudo vai ser o passado, e a gente vai olhar para isso e vai ver o que a gente aprendeu com esses momentos, né? Então, esse versículo e outros versículos da palavra de Deus vêm nos mostrar que Deus está do nosso lado, Deus não nos abandonou, né? Apesar de todo esse medo, toda essa ansiedade, todo esse sofrimento que a gente está passando, a gente pode chegar aos pés de Deus e falar para Ele da nossa ansiedade, falar para Ele das nossas dificuldades, porque, de fato, Deus conhece isso tudo, né? E a gente pode, de certa forma, tranquilamente orar para Deus e pedir para Ele que Ele acalme o nosso coração, que Ele venha a trazer paz no nosso ser, né? E uma outra coisa que eu peço aos irmãos aqui, um pedido e uma dica, talvez, né, para controlar essa ansiedade, é que a gente possa também fazer coisas prazerosas na nossa vida, que a gente possa fazer coisas que a gente tem prazer em fazer, sei lá, cozinhar, caminhar, fazer caminhadas, ler um livro, né? Tudo isso vai ajudar a gente a passar por esse momento de forma tranquila, e certamente isso tudo vai passar, né? Uma outra coisa que eu tenho procurado fazer também para diminuir um pouco essa ansiedade, e aqui eu estou aqui abrindo meu coração para os irmãos, né, falando que também sofro com isso, né? E eu imagino que isso é um sentimento comum, inclusive a nós cristãos, né? Infelizmente nós também somos humanos e também sentimos essas dificuldades. E algo que eu estou fazendo também com frequência é diminuir as redes sociais, diminuir a quantidade de notícias que a gente recebe. Até parece estranho eu falar de diminuir redes sociais, sendo que eu estou fazendo uma live aqui no Facebook, né? Mas tirando aqui o Facebook, a página da igreja, eu tenho diminuído bastante aqui a minha interação social com as pessoas através de redes sociais, porque infelizmente algumas pessoas têm deturpado algumas notícias, têm espalhado muita fake news, né? E tudo isso cria em nós esse sentimento de não saber muito bem o que está acontecendo, né? Não saber em quem acreditar, e eu procuro me informar, né? Procuro ter um momento ali que eu vou olhar em sites confiáveis, notícias confiáveis, mas também não fico muito em cima disso, também não procuro saber ficar só escutando isso, só falando disso, porque também cria esse sentimento. E ao mesmo tempo também tentei me afastar um pouco das redes sociais porque infelizmente eu vi muitas pessoas, né, ainda infelizmente negando a existência desse vírus, ainda desacreditando as estatísticas, algo que me deixava muito chateado, até certa forma irritado com isso. Então eu procurei diminuir um pouco essas redes sociais e procurei também orar mais, né? Eu acho que nós precisamos nesses momentos nos aproximar de Deus. É exatamente o que o salmista faz, apesar de ele reclamar, apesar de ele falar aqui das suas dores, das suas dificuldades, ele no final ainda ele se aproxima de Deus, né? Ele roga a Deus as suas misericórdias, ele pede que Deus tenha compaixão dele. Então é isso que nós devemos fazer. Nesses momentos que os nossos corações estão mais turvados, mais apreensivos, é nesse momento que nós devemos então nos aproximar de Deus, porque Deus conhece o nosso coração e certamente Deus
tem cuidado de nós. É só o fato de nós pararmos, refletirmos e vermos também o quão Deus tem cuidado de nós. Isso é importante e eu convido os irmãos a fazerem o mesmo, convido os irmãos também a estarem refletindo na palavra de Deus, encontrando essas respostas que os nossos corações turvados estão criando muitas perguntas, e é na palavra de Deus, é em Deus que a gente vai encontrar essas respostas, amados. Amém? Bom, como eu prometi no começo do vídeo, eu vou tentar, à medida do possível, aqui ver as mensagens, né? Vamos tentar ver se eu consigo lembrar de todos os pedidos de oração. O irmão Osni, diácono Osni, a Rose, boa noite, Rose. Maria Helena Maba, não a conheço, Maria, mas seja bem-vinda. Denise, Rose Andrade, família Andrade aqui sempre presente nas lives da igreja, muito bem. Orotilde Moraes, Osias, seu Osias, irmã Letícia, Carmelito Zimmermann também presente, Fabian Butzke, Zeni Pereira. Alguns irmãos, como eu disse, eu não conheço, mas sejam muito bem-vindos. E se forem irmãos da igreja, eu peço perdão por não lembrar de todos os nomes. Osias Costa, Osias falou que nasceu meu neto, filho da minha filha Juliane. Que bênção, Osias. O Osni fala pedindo oração pelo tio João Antônio, por causa da sobrinha Cristina e sua filha Aniele. Muito bem, como eu disse, vou tentar lembrar desses pedidos no final. Vamos ver se eu consigo. O Osni também falando da gratidão pela cura da Angélica. Deus abençoe. A Letícia mandando parabéns aos avós. Roselene Pereira, pedir oração pela minha saúde e mora em Brusque, seja bem-vinda. Vamos orar pela Roselene Pereira. O presbítero Max também presente, muito assíduo aqui nos vídeos. Enfim, irmãos, essas foram as mensagens. Tem mais um irmão aqui, irmão da Marisa, Maria Helena Maba, falou que é irmão da Marisa. Muito bem, eu não a conheço, mas prazer em conhecê-la. A gente espera conhecê-la pessoalmente quando o estudo passar, e espero também poder rever os irmãos. Saudade de todos os irmãos, saudade da igreja, mas, como eu disse, tudo isso vai passar. Em breve estaremos de volta, pela graça de Deus, e possamos estar todos juntos. A irmã Antônia também está nos assistindo. Irmãos, vamos orar, então, encerrando esse momento. Queria novamente agradecer ao pastor pela oportunidade, agradecer a todos os irmãos que estiveram assistindo aqui ao vivo, e mesmo aqueles que vão assistir depois, né? O vídeo fica disponível. Muito obrigado, e vamos orar então, encerrando esse momento. Querido Deus, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos refletir nela e aprender daquilo que Tu queres para as nossas vidas, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem mostrado exemplos de homens, de mulheres na palavra de Deus, que têm se arrependido dos seus pecados, têm colocado os seus pecados diante de Ti, ó Deus, têm suplicado pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias, e têm encontrado, ó Deus, perdão, têm encontrado compaixão, têm encontrado alento e sossego para os seus corações, ó Pai. Obrigado porque podemos ver esses exemplos, ó Pai, nos identificar com eles, ó Deus. Podemos também reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados, certos, ó Deus, que Tu tens sido um Deus misericordioso, um Deus amoroso e um Deus que nos perdoa, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, ó Pai, o Senhor também pesa a sua mão sobre o seu povo, ó Deus, a fim de instruí-los,
a fim de santificá-los, ó Pai. Pedimos a Tua orientação para corretamente interpretar, ó Pai, esses sinais, que possamos, ó Pai, saber, ó Deus, quando agir com sabedoria, sabermos o que devemos fazer, ó Pai, no momento certo, ó Pai. Pedimos pelos irmãos nessa pandemia, ó Deus, acalma o nosso coração, acalma a nossa ansiedade, ó Deus. Sabemos que passamos por momentos difíceis, momentos de incertezas, ó Pai, no campo financeiro, no campo político, ó Deus. Não sabemos muitas vezes em quem confiar, não sabemos muitas vezes, ó Pai, quais as informações são ou não corretas, ó Pai, mas dependemos exclusivamente da Tua orientação, dependemos, ó Pai, de Ti, ó Deus, para vivermos, porque entregamos as nossas vidas a Ti, sabemos que o Senhor sonda os nossos corações, conhece as nossas fraquezas, sabe tudo aquilo que nós estamos passando, ó Deus, e dessa forma, ó Pai, pedimos que o Senhor seja misericordioso para com Teu povo, misericordioso, ó Deus, para comigo, ó Deus, para com os irmãos que nos assistem, e nos ajude, ó Pai, a enfrentar esses momentos, nos ajude, ó Deus, a viver de acordo com o que Tu queres, em santidade, em amor ao próximo, ó Pai. É tudo isso que pedimos, ó Deus, e Te oramos. Peço também pelos irmãos que mandaram as mensagens aqui, pedindo saúde, ó Deus, agradecendo também por curas, ó Pai. Peço a todos que estejam iluminando, estejam abençoando todos os irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus que eu Te oro, agradecido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, irmãos. Novamente, obrigado. Fique com Deus. Um bom domingo, um bom Dia dos Pais. Aproveitem para curtir as suas famílias. E espero revê-los em breve. Espero também em breve poder contribuir novamente aqui com mensagens na página da igreja. Boa noite, fiquem com Deus.